Abalou Bangu, o paiol de armas de Deodoro, 1958. Para quem não sabe, 1958 teve um acidente em Deodoro que criou a expressão abalou Bangu. Vamos dar uma olhada aí. Se você perguntar para alguém da tua família que vivia no Rio de Janeiro em 1958, ela vai te contar sobre a maior explosão já acontecida no Brasil. Com certeza, meus avós me contaram essa história, eu fiquei sabendo disso através deles. Tanto meus 4 avós, né? Hoje eu só tenho a minha avó Luci, que está presente aqui, inclusive mandar um grande beijo para ela. Vó, te amo muito. Enfim, inclusive ela foi quem me deu mais detalhes dessa história aí, que a gente vai reagir. Nesse ano, no ano de 1958, o Brasil tinha vencido a Copa do Mundo. Foi um placar de 5-2 contra a Suécia. Tal de Pelé aí meteu um hat-trick, né? É isso aí. E a Suécia era a anfitriã da Copa. A escalação da equipe da final foi Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Pelé, Vavá e Zagallo. Dizem que essa escalação aqui por exemplo, o Gerson Canhotinha de Ouro, que foi o cara que fez até gol na final, campeão do mundo de 70, que dizem que é o maior esquadrão de todos os tempos, ele fala que tecnicamente esse time era até melhor do que o time de 70, né? Zito, Didi, Pelé, Garrincha, Zagallo, Vavá, esse meio campo de Djalma Santos, né, tio Bellini. Ele fala que esse meio de campo ali pra frente era um time muito diferenciado. Foram 2 gols de Vavá, 2 gols de Pelé e 1 gol do Zagallo. Ah não, errei, eu achei que fosse o hat-trick do Pelé. O Pelé só fez 2, só 2 na final de Copa do Mundo. O Brasil estava feliz. Ainda estava todo mundo anestesiado pela vitória do Brasil na Copa do Mundo de 58. Quando de repente, de madrugada, mais ou menos 00:45, acontece uma explosão gigantesca. Bah! Todo mundo acordou de repente, com um barulho, sem entender o que estava acontecendo. Imagina hoje, com guerra da Ucrânia, guerra do Irã, você acorda... Porra, foi acordado, acho que foi ontem. Eu fui acordado por um raio, né? Que ontem de manhã cedo caíram muitos raios aqui na cidade do Rio de Janeiro. Porra, eu já acordei assustadaço. Imagina 00:45, você escuta um estrondo desse e você vê aquele cogumelo de fumaça. De fogo, né? Cogumelo de fogo. Com os vidros quebrados, a explosão conseguiu ser ouvida e sentida a mais de 30 km de distância. E a explosão tinha acontecido em Deodoro. A explosão abalou prédios do Leblon ao Grajaú, mano. De Deodoro pro Leblon é chão pra cacete, mano. Foi sentido em Deodoro, Bangu, Campo Grande, Nilópolis, Irajá, Marechal Hermes, Maduri. Pra quem não conhece o Rio de Janeiro, aconteceu exatamente aqui, né? A explosão foi aqui. Aqui é um paiol. Pra quem não sabe o que é um paiol, é um depósito de armas e explosivos. Então, aconteceu aqui a explosão, tá? E as pessoas ouviam o estrondo, teve gente que ouviu aqui, né, na Zona Sul, que é o outro lado da cidade. Impressionante. E aqui ficou ruim até pra galera da região aqui da Baixada, né, Mesquita, Nilópolis. Muito louco isso tudo. Cascadura, e mesmo moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro tinham ouvido a explosão. As pessoas acordaram sem entender o que estava acontecendo. Só conseguiram ver uma língua de fogo e fumaça que se estendia ali, ó, na Serra do Jericinó, em Deodoro, na Vila Militar. Mano. Muitas pessoas acharam que era o apocalipse, outros acharam que era uma invasão soviética. As famílias... Vamos voltar aqui só para dar uma olhada aqui rapidinho. Muitas pessoas acharam que era o apocalipse. Pessoas residentes de cargo de Albuquerque foram despertadas por tremendo estampido seguido de um clarão que durou alguns minutos. Muitas casas tiveram as vidraças estilhaçadas, generalizando-se assim o pânico. Centenas de pessoas vieram para as ruas indagando-se mutuamente sobre o que poderia ter acontecido para o local. A esse tempo, já haviam corrido os bombeiros do Campinho, do Meier e do Quartel Central, né, que é do centro do Rio, ali da Praça da República. Então, uma coisa interessante, minha avó fala que a história que ela conta, minha avó ela é filha de militar, né, avô Lopes. Infelizmente eu não tive o prazer de conhecer, adoraria, né, quando eu nasci ele já era falecido, no caso meu bisavô. Mas ela conta que quando houve o problema, né, na hora do estrondo, deu um barata-voa geral, todo mundo surtou, e as pessoas começaram a correr
desesperadamente sem rumo, né? Achou que era algum tipo de ataque. Estamos falando que não tinha muito tempo, tinha 13 anos que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, né, pessoal? Então, um período ali basicamente de Guerra Fria também, estava rolando. Então tinha conflito, tinha posicionamento de confronto. Então o pessoal achou isso e não tinha a velocidade da internet, né? Na época existia o rádio. E aí, no caso do meu bisavô, o vô Lopes, ele falou que não era para ninguém sair de casa, segundo o relato da minha avó. E falou... e eles acompanharam pela Rádio Nacional, que era o principal veículo de comunicação da época. E aí a Rádio Nacional, com a sua eficiência, conseguiu explicar o que estava acontecendo e aí, entre aspas, ali já deu uma tranquilizada. Eu até perguntei isso para minha avó. Avó, foi muito rápido entre o estampido e a notícia? Ela foi rapidamente descobriu o que estava acontecendo. Tinha um repórter enviado da Rádio Nacional e ele rapidamente explicou o que estava ocorrendo. Então, pelo menos ali a gente já tinha uma informação. Outros acharam que era uma invasão soviética. As famílias saíram de casa às pressas, largando as casas abertas para trás, soviética, indo embora com as roupas de dormir. Muita gente aconteceu isso, né? O pessoal desesperou. Moradores de Anchieta, Nilópolis, Ricardo de Albuquerque, dessa região, eles andaram a pé em direção a Nova Iguaçu. O negócio deles era ir pro lado oposto. Uma multidão saindo ali da Vila Militar, Deodoro, Marechal Hermes, correndo pela Avenida Brasil, tipo um episódio do Walking Dead. Avenida Brasil não, tá? Avenida Brasil não existia nessa época. Se chamava Avenida das Bandeiras. Na fuga de uma dessas famílias de Nilópolis para o município vizinho de Nova Iguaçu, uma moradora chamada Maria do Carmo morreu de ataque cardíaco. E ela seria a primeira de uma série de pessoas que morreriam de ataque cardíaco por conta da explosão, do susto, do pavor da explosão. Todos os hospitais da cidade do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, foram colocados em estado de emergência para receber os feridos. As luzes se apagaram, fios da rede elétrica pegaram fogo. Caralho. Tem relatos que os fios da rede elétrica, sobrecarregados por aquele calor, né, nas proximidades ali da Vila Militar de Deodoro, pegaram fogo. A cidade ficou misteriosamente sem comunicação também. Os jornais diziam que tentavam se comunicar e não conseguiam se comunicar para poder saber, né, para poder apurar o que tinha havido. Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz na ponte de Deodoro. Se você conhece o Rio de Janeiro, é aquela ponte, né, que sai ali de Deodoro, Vila Militar, para você ir em direção à Baixada ou vir da Baixada para pegar a Avenida Brasil, né? Apesar das medidas tomadas pelo Exército para evitar saques nas casas, mas não teve jeito, né? Os saqueadores aproveitaram aquela situação das casas estarem sendo deixadas para trás abertas, né? As pessoas saíram de casa sem nem ligar, obviamente, porque como a casa iria ficar. Então houve muitos saques no Rio de Janeiro, nas casas abandonadas temporariamente por conta dessa explosão. Isso que é chato. De pessoas foram atropeladas, pisoteadas pela multidão desesperada. Bebês faleceram dentro da barriga da mãe, ainda dentro da barriga da mãe. Muitos partos de natimortos aconteceram, segundo relatos das pessoas que vivenciaram. Susto, pra né, você ter uma ideia do tamanho do problema. O complexo de Deodoro era o maior da América Latina naquela época. Ele era formado por 10 paióis e 60 depósitos de armamento bélico, com uma quantidade de armas e munições suficientes para mandar o Rio de Janeiro pelos ares. E foi quase isso que aconteceu, cara. Eu não sei se você que está me assistindo agora já era nascido naquela época. Ou se você conhece um parente, um pai, uma mãe, um tio, que conta a respeito dessa história que... Meus avós, como eu falei. E abalou Bangu. Dessa explosão que abalou Bangu. Inclusive, muitos dizem que essa expressão abalou Bangu nasceu nesse dia, no dia dessa explosão. Que de fato aconteceu lá em Deodoro, mas abalou Bangu. As explosões começaram no dia 2 de agosto, mas elas continuaram durante o dia 3 e o dia 4. Não sabia disso, mano. Não sabia disso. Eu achei que fosse uma só e acabou. Porra, isso aí é assustador, mano. Mas aconteceram menores no dia seguinte, na hora do almoço, 2 dias depois. Agora, além da história oficial, né, que está estampada nos jornais, quando a gente pode ler relatos na primeira pessoa de pessoas que de fato vivenciaram o problema, que vivenciaram as explosões, é algo muito mais impactante. Em um blog que eu consultei e também numa dissertação, muitas pessoas falam em primeira pessoa dessa explosão, desse evento. Eu vou ler alguns comentários dessas pessoas para vocês. Por exemplo, teve aqui o Coronel Renato Guimarães, que morava na Vila Militar com a família, conta que depois que houve a explosão, né, ele subiu uns 30 metros no telhado da casa, onde ficava a caixa d'água dele. Ele disse que enquanto ele estava olhando, uma outra explosão aconteceu e ele viu a onda de impacto da explosão chegando. Aquilo que normalmente você vê em filme, a onda da... Aquilo que aconteceu naquela explosão em Beirute, né, vocês lembram? No Líbano?
Pode ter sido, muito provavelmente foi algo parecido com aquilo. Explosão chegando até você. Então ele deitou na caixa d'água em direção contrária à onda de choque. Ele se deitou retinho para ficar anatomicamente favorável para que ele não fosse atingido. Ele disse que se ele não tivesse deitado desse jeito, em cima da caixa d'água, a onda de choque teria derrubado ele, mas ela passou por ele, ele sentiu. Uma outra pessoa chamada Nédima, olha, que disse que ela tinha 6 anos e morava com os pais, irmãs e avós. O pai dela servia no 2º Regimento de Infantaria da Vila Militar, na Avenida Duque de Caxias. Eles moravam num conjunto residencial do Exército em Deodoro, em frente ao paiol do Exército que explodiu na Avenida Brasil. De repente era noite, quando ela foi acordada com um imenso estrondo, numa sequência de bombas explodindo na janela. Ela disse ter visto uma imensa bola de fogo se aproximando da casa deles. E saíram desesperados correndo escadaria abaixo. Enfim, uma guarnição do exército orientou eles a correrem no sentido do Rio de Janeiro. Vai pro outro lado, vai andando a pé, tchau. Sai de perto da explosão. Aí tem um outro comentário aqui de uma pessoa anônima, ó. Caiu granada na casa dela, na esquina da Leandro Joaquim com a Intendente Magalhães, que já fica lá, né, indo pra Madureira. E numa casa de material de construções, de um português chamado Cláudio, caiu uma série de morteiros em cima do montinho de areia. Aqui uma outra pessoa chamada Ângela diz, ó, ela viu e se lembra dessa tragédia, ela tinha 6 anos e se recorda até hoje. Ela morava em Bento Ribeiro, que nem é assim pertinho. Mas e não é longe também não. Com a casa tremendo e saíram do jeito que tava, com as roupas de dormir, em direção a Madureira, chegando em Madureira, que é bem longe já, né? De onde houve a explosão, a família que estava em Madureira também estava de saída. Outra pessoa comenta aqui também, ó, o nome dela é Sônia, tinha 8 anos quando aconteceu, ela residia em Nilópolis, estava dormindo de madrugada, foi acordada com a cama balançando e os pais com 4 filhos fugindo em direção a Nova Iguaçu, gente. Uma outra chamada Darlete diz que se lembra como se fosse hoje. Vimos muita tristeza como pessoas atropeladas, uma mulher tendo filho, pessoas seminuas e outras com imagens de santo rezando, foi um horror. O outro, Fernando, também diz que viu uma granada e um morteiro na mão de um senhor que tinha encontrado perto da lagoa, porque muitas bombas, ainda não explodidas, né, elas acabaram voando pelos ares, indo parar em localidades longe. Eu morava em Nilópolis quando era pequeno, e todo mundo dizia, ó, não vai lá pro final de Nilópolis não, porque aquela mata do governo, é justamente uma área militar, tá cheia de morteiro não disparado. Foram justamente esses morteiros que foram voando pra tudo que é lado e acabaram não disparando. Então lá, virou lenda urbana. Ainda prontos pra explodir. As causas dessas explosões, pessoal, nunca foram 100% esclarecidas pelo grande público, embora uma testemunha tivesse dado uma versão preocupante. Essa testemunha é um guarda noturno chamado Antônio Pacheco. Ele afirmava ter visto na madrugada do dia 2 um avião sobrevoando as instalações do exército em Deodoro. Ele também teria comentado que viu com uma espécie de bola de fogo que saía do avião, né, alguma coisa disparada pelo avião, em cima dos paióis, em cima do depósito bélico, e alguns minutos depois, cerca de 10 minutos, tudo começou a acontecer, as explosões começaram a acontecer. Os jornais da época, o Globo, o Jornal do Brasil, informam que esse guarda teria sido preso e a gravação do depoimento que ele deu aos jornalistas foi apreendida. O ministro da Aeronáutica à época, que era o brigadeiro... Que merda, hein? Já pensou se isso for um atentado, mano? Porra, eu a minha vida inteira tratei isso como se fosse um acidente, né? Que merda. Francisco de Assis Melo negou que tivesse conhecimento dessa história, que essa história seria fantasiosa, mas na edição do dia 5 do Jornal do Brasil, a mulher do guarda noturno apareceu e ela confirmou a versão do marido e denunciou o desaparecimento dele. O jornal informa nesse mesmo texto que a família do guarda teria viajado para um local desconhecido e depois disso não se fala mais, não tem mais nenhuma matéria que dá sequência ao que houve com essa família. Simplesmente os jornais se calam. E você aí, em casa, no trabalho, achando que nunca tinha havido um bombardeio aqui no Brasil, que nunca tinha tido um bombardeio no Rio de Janeiro, descobriu agora que em 1958 houve o maior bombardeio em solo nacional. Ainda bem que desde aquela época, né, gente? Desde 1958 aqui no Rio de Janeiro, nunca mais a gente acordou com som de bomba ou com som de tiro. O Rio de Janeiro tá uma tranquilidade agora. É verdade. Obrigado por assistir até aqui e até uma próxima história. Tchau, tchau. Seria cômico se não fosse trágico, né? Complicado. A maior história que eu conheço desse caso aí foi um cara, né, tipo essas postagens que teve aí. Eu tenho hiperfoco nesse assunto, tá, galera? E eu pesquisei muito, enfim, porque eu sempre achei essa história muito impressionante. E aí, uma vez, um cara fez um relato da mãe dele. Ele falou, cara, na hora que aconteceu a explosão, olha que loucura. Ele falou exatamente com essas palavras. Momentos antes que aconteceu a explosão, meus pais estavam transando.
Aí, caralho, como é que o cara sabia disso? Aí ele contou a história. Ele, o que aconteceu? Meus pais estavam, né, copulando, fazendo amor. E aí, o que aconteceu? Na época, né, 1958, ele falou que a mãe dele tinha alguns métodos contraceptivos da época, né, para não poder engravidar. E aí ele falando que ela, no momento que ela estava preparando ali a situação para ela não ter filho, né, aconteceu a explosão, ela se assustou, esqueceu e foi embora, né? Aí ele fala, 9 meses depois aconteceu outra explosão, né? Era eu que estava nascendo, ou seja, ela, por conta disso ela esqueceu e ficou grávida dele. Ou seja, pessoas perderam a vida, né, por conta dessa situação, mas vidas foram geradas também por conta disso. O cara estava sendo concebido. Que loucura, né? Tem até um comentário do Kurt aqui. Maneiro, apesar de trágico, a gente não tem tanta noção quanto o Paiol tem no Rio de Janeiro. Esquecemos que tem a Vila Militar, não é à toa. É verdade, meu. O negócio é complicado.